Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto é um assunto assim, ó, que muita gente tem dúvida, né? O que que é melhor? Comprar uma casa ou alugar? Comprar um apartamento ou alugar? Bom, gente, em todos esses anos eu estava contando quantos lugares a gente alugou e deu mais de 10 lugares, incluindo apartamento. O último que eu estava agora era um apartamento de alto padrão em outra cidade. Não me arrependo de nada, gente. Maravilhoso. Só que há um tempo atrás, o meu sonho sempre foi comprar uma casa. Mas eu não tinha experiência, eu achava que seria muito fácil, né? Comprar uma casa, ela vai ser minha para sempre. Isso é bom, né? De certo modo. Mas se você analisar que aquilo é para o resto da vida, você tem que estar bem consciente do que você vai fazer. Você tem que ter a plena certeza que aquele lugar é maravilhoso. Senão, você vai se arrepender para o resto da sua vida. Então, uma coisa que eu acho bem importante você fazer antes de comprar uma casa, tenta alugar ela primeiro. Primeiro você tenta descobrir como é aquele local, conversa com os vizinhos, vê se tem algum problema crônico, né? Tipo assim, ó, porque às vezes tem lugar que tem um cheiro horrível, né? Às vezes tem uma fábrica perto, contamina o lugar e você nem imagina. Às vezes a vizinhança não é muito legal, né? Não é muito amigável. Às vezes tem barulho demais para você dormir à noite. Então, gente, durante todo esse tempo que eu aluguei casas, eu peguei uma experiência enorme em relação a isso. Por exemplo, eu ia olhar lá a casa para alugar durante o dia, estava maravilhoso. Quando chegava à noite, era uma cachorrada coando que você não conseguia dormir. Aí imagina você comprar um lugar assim e ter que ficar para o resto da vida. Isso é horrível, gente. Então, em todas essas casas que eu aluguei, foram experiências diferentes. E hoje, se eu pudesse, assim, ó, claro que hoje eu já tenho outra mentalidade, né? Mas igual, eu acho que alugar casas é muito bom. Por quê? Porque isso te dá uma liberdade. Você pode estar hoje aqui nessa cidade, amanhã você está no outro estado, você pode estar no outro país. Então, gente, você consegue conhecer vários lugares estando na sua casa que você alugou, né? Então, eu acho isso muito legal, principalmente para mim que tem o espírito aventureira. Eu gosto, nada, eu não gosto que nada me prenda, né? Então, eu só tenho uma coisa que eu me arrependo muito de não ter feito isso antes, né? Depois eu vou falar para vocês o que que é. Mas para o meu gosto, alugar é muito bom. Eu vou contar para vocês uma história de um corretor de uma imobiliária que ele me chamou de louca e eu agradeço a ele por isso, né? Porque eu ia fazer uma burrada na minha vida. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, o meu sonho era, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter o meu terreno. E daí, gente, eu fui numa imobiliária e o cara, né, muito simpático, muito querido. Não, vamos ver sim, que bom que tu quer. Ai, a casa própria é um sonho, né? Eu disse, realmente. E daí, gente, ele foi me mostrando os terrenos que eles tinham para vender. E eu ia comprar o terreno com a construção. Então, até a própria caixa ia construir tudo, né? E eu ia pagar por mês ali uma parcela bem boa até, bem tranquila. Vários anos, mas seria um valor que a gente podia pagar.
E daí, gente, o terreno era maravilhoso, o lugar maravilhoso, um terreno grande, a casa ia ficar nova, né? Porque eles iam construir do zero, iam me entregar tudo lindo e maravilhoso. Aí ele ficou de fazer o contrato, a Caixa aprovou tudo. Aí só faltava eu ir lá assinar o contrato, né, gente? Aí, um dia antes de eu assinar esse contrato, ele disse assim: ó, você já pode vir assinar o contrato. E eu na dúvida, gente, e agora? Vai ser pro resto da vida esse terreno com essa casa. Mas qualquer outra pessoa na minha situação ia se agarrar de um e dente. Mas eu fiquei com o pé atrás, porque eu queria no outro bairro, eu não queria naquele ali. Aquele ali, aparentemente, era bom, a casa, o terreno ia ser maravilhoso. Mas o bairro não fechava, sabe? Eu não me sentia bem naquele bairro, eu queria outro. Aí ele estava apertando, né? Ó, vem assinar, já está tudo pronto. E eu pensei assim para mim, meu Deus, eu não posso assinar. Se eu assinar, eu vou ficar para o resto da vida nesse lugar, porque é financiado, eu vou ter que aguentar. Não era um bairro muito agradável, né? E assim, de barulho, era bem complicado. E daí, quando chegou a hora de assinar, eu disse para ele: não, eu não vou assinar, eu desisti. Gente, qualquer outra pessoa no meu lugar ia assinar. Por quê? Porque era assim, uma parcela ótima para pagar, uma situação assim, ó, um terreno maravilhoso, só que o bairro não ajudava. E aí eu desisti, gente. E o que ele falou pro meu marido? A tua mulher é louca. E eu, né, feliz da vida. Eu disse: ah, posso até ser louca, mas ninguém vai me obrigar a ficar onde eu não quero. E agora, há pouco tempo, eu falando pro meu marido, se eu tivesse assinado aquele contrato, hoje eu estaria muito arrependida. Muito, muito, muito. E daí, em seguida, gente, em seguida que aconteceu aquilo ali, acho que levou o quê? Mais ou menos um ano. Eu consegui financiar uma casa no bairro que eu queria para o meu filho. Exatamente a mesma casa que eu queria e no bairro que eu queria. Então, gente, tem coisas que às vezes você tem que parar para pensar, ter paciência para não errar. E hoje, né, depois que passou muitas casas de aluguel pela minha vida, eu gosto muito de alugar casas, né? Eu tô sempre pronta. Ah, quero ir conhecer tal cidade. Vamos alugar uma casa lá então. Vamos conhecer, né? Então, hoje em dia tá tudo muito fácil, né? E eu acho que hoje eu para comprar um lugar, eu tenho que gostar muito daquele lugar. Eu tenho que experimentar, ter certeza para depois não se arrepender. Então, gente, foi assim uma experiência que me ajudou muito. Por ali eu vi que a gente precisa pensar bem antes de tomar qualquer iniciativa. E tá difícil, né, de comprar hoje em dia uma casa com terreno, porque os juros estão muito altos. Só que se eu fosse comprar, né, que nem eu já comprei um terreno, como eu falei aí no canal, né, como a gente fez para comprar o terreno, não sei se vocês já viram o vídeo. Eu gosto de comprar o terreno e construir a nossa casa, né? No caso, meu marido constrói. Por quê? Porque se você vai comprar uma casa já pronta, você tem que ter certeza que aquela casa é do seu gosto, está construída bem feita, né? Se não tem nenhum problema na construção. Então é muito difícil você achar uma casa de acordo com o seu gosto. Então, no caso de comprar, eu compraria o terreno e construiria a casa conforme o meu gosto, mesmo que ela fosse bem pequenininha. Então, foi uma experiência assim, ó, que eu aprendi muita coisa e o aluguel te dá essa liberdade. Não gostou daí? Sai, vai para outro lugar. Então tá aí, gente, a minha dica de hoje.
E quero que vocês deixem aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Um beijo e tchau!